Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, saúde todos meus irmãos com a paz de Cristo Jesus. Hoje eu queria compartilhar algo ao qual o Espírito Santo estava a pregar ao meu coração e para a minha alma, que vai se encontrar no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 24. O versículo 1 vai dizer assim: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. Eu estava a meditar nesses 4 versículos sobre uma palavra chamada culto. Aqui os escribas, os fariseus, estavam acostumados com a sua rotina, com o seu culto rotineiro, com o seu culto automático. Ou seja, eles não presenciavam o sobrenatural, eles não presenciavam o agir de Deus, eles não presenciavam milagre e outra coisa, eles não podiam presenciar manifestações de demônios. Mas por que tudo isso? Porque o culto desses camaradas era nada mais, nada menos um culto guiado pelo homem terreno. Era um culto automático, onde quem mandava e quem desmandava não era Deus, não era a presença de Jesus, mas sim o próprio homem. Agora que o livro de Marcos vai narrar que Jesus, ele entra em Cafarnaum. E no dia de sábado ele começava a ensinar nessa sinagoga. Agora o interessante é que Jesus pregando dentro dessa sinagoga, dentro desse templo, os camaradas viram e entenderam que aquele homem que estava falando não era um homem comum. Eles estavam entendendo que aquele homem que estavam a falar tais palavras não eram que nem eles. Porque quando aquele homem falava, o coração deles queimava. Aquele homem, por nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando ele falava, as suas palavras saíam de sua boca que nem uma espada afiada para confrontar e combater os corações desses homens. É tanto que o versículo 22 vai dizer: E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aleluia. Veja aqui que o interessante é que a autoridade que Deus tem, a autoridade que Jesus tem, nenhum homem consegue ter. A autoridade que Jesus quer derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, nenhum homem consegue derramar. Porque essa autoridade, ela não vem da terra. Essa autoridade, ela é divina. Essa autoridade que Jesus tem para nos entregar na palma de nossas mãos é a autoridade divina, vinda do próprio céu. Agora veja bem que Jesus está quebrando o protocolo de um culto automático. Veja bem que aqueles cultos que esses homens faziam, homens inteligentes, estudados, fariseu, escriba, saduceus. Mas agora, um homem simples e humilde, aleluia, está quebrando o protocolo desse culto. E esse homem simples e humilde era Jesus Cristo de Nazaré. Veja bem, enquanto o culto for automático, guiado pelo homem, nada vai acontecer.
Enquanto o homem terreno pensa que é ele que manda no culto, nada vai acontecer. Enquanto o pregador pensa que é ele que prega e faz acontece, nada vai acontecer. Enquanto o pregador pensa que o seu estudo de bacharel, teologia e não sei o que mais lá, e hebraico, inglês, francês, ele pensa que o curso dele vai dar algum resultado. Nada vai acontecer. Enquanto o culto for automático, guiado pelo homem, nada vai acontecer. Não vai acontecer cura, não vai acontecer milagre, não vai acontecer manifestações de demônios, não vai, porque o culto é automático. Quem está guiando esse culto não é nada mais, nada menos do que um homem terreno. Aleluia. Agora veja bem no versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Há quanto tempo esse homem ia para os cultos com um demônio escondido dentro dele, e nenhum dos camaradas da sinagoga, fariseu, escriba, saduceu, não conseguia sentir, nem contemplar e nem fazer se manifestar a presença daquele demônio naquele culto? Quantas pessoas vão para o culto e não sentem o sobrenatural de Deus? Quantas pessoas vão para um culto e não sentem mais a voz de Deus? Quantas pessoas vão para um culto e não presenciam mais milagres, prodígios e maravilha? E a culpa não é de Jesus. A culpa não é do Espírito Santo. A culpa é de pessoas que estão conduzindo o culto de qualquer maneira. Pessoas que estão conduzindo o culto de qualquer forma. Pessoas querendo cultuar Deus no automático. E Deus não recebe qualquer culto. Deus não se manifesta em qualquer pregação. Deus não desce em qualquer ambiente. Deus não habita em cima de qualquer altar. Enquanto eu for querer fazer do meu jeito, nada vai acontecer. Enquanto você querer fazer do seu jeito, nada vai acontecer. Nada. Agora veja bem que existia um ser que tinha uma presença totalmente diferente da presença de todos aqueles homens que já tinham dirigido esse culto. Esse ser era Jesus, não era um ser automático, não era um ser terreno, era um ser divino, guiado pelo próprio dono do céu, pelo próprio Deus Pai Todo-Poderoso que está sentado no trono da glória. E esse ser era Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Agora veja bem que Jesus está no culto, a presença de Jesus está no culto. Quando a presença de Jesus está no culto, qualquer demônio que estiver no culto sente a presença do Rei dos Reis. Veja bem aqui o versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Veja bem que o texto está dizendo, estava na sinagoga deles. Então quer dizer que este homem era um deles. Era um dos principais importantes da sinagoga, ao qual estava oculto na vida dele um espírito imundo. Mas quando esse espírito imundo sentiu a presença de um ser totalmente diferente, começaram a clamar. E ali aqueles demônios que estavam na vida daquele homem começaram a se manifestar, dizendo, aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. E quantos cultos por aí, quantos cultos espalhados nos 4 cantos da terra, não passa nada mais, nada menos do que um simples culto automático. Quantos cultos por aí estão sendo guiados pela mão de um homem? É Jesus dizendo uma estratégia e o homem querendo agir da estratégia dele. Ei, enquanto você for querer agir do seu jeito, com a sua estratégia, o poder de Deus não vai se manifestar. Mas quando é Jesus que está guiando o culto, quando é o Espírito Santo que está conduzindo o seu vaso, quando é o Espírito Santo que está no primeiro e no último lugar, quando a adoração está sendo rendida de corpo, alma, espírito e coração para o Espírito Santo de Deus, para Jesus, para o Rei dos Reis, para o Rei da Glória, para o Deus Todo-Poderoso, ei,
Não tem demônio que esteja no oculto que não se manifeste. Quando a presença de Deus desce no culto, todo demônio que está escondido no oculto, nas profundezas, escondido, tem que se manifestar. E tem que reconhecer que Jesus é o quê? Aleluia! O santo de Deus, o separado de Deus, o escolhido de Deus, o filho de Deus, o próprio Deus. Aleluia! Então, se você até hoje, até nessa noite, já não sentia mais a presença de Deus, estava cultuando a Deus de qualquer maneira automática, sendo conduzido por palavras humanas, Jesus está dizendo hoje: quebra esse protocolo, filho meu. Quebra esse protocolo, filha minha. Adora a mim e não ao homem. Diga não para o homem, sim para Deus. A minha adoração, a sua adoração tem que ser exclusividade para o Santo de Deus. E bem sabemos o que aconteceu. Jesus expulsou, Jesus entrou com libertação na vida deste homem, que estava há anos alimentando esse espírito imundo dentro da vida dele. Quantas pessoas estão há anos, alimentando presenças malignas na sua vida, presenças malignas no seu casamento, presenças malignas na sua saúde, presença maligna nas áreas de suas vidas, em qualquer área. Quantas pessoas estão indo para culto automático e não conseguem mais sentir a presença de Deus? Não conseguem mais sentir o poder pentecostal do Espírito Santo agindo, trabalhando. Porque tem áreas que Jesus vai fazer milagre em sua vida. Mas tem áreas que Jesus vai entrar com libertação na sua vida. E assim como Jesus quebrou esse protocolo desse culto automático, Jesus hoje nessa noite está entrando e está libertando e está quebrando todo o protocolo humano. Tudo aquilo que estava sendo automático na tua vida, todo espírito religioso, toda corrente que te prende a homem, te prende a mulher, toda corrente que te prende a adorar homem, a adorar mulher. Nessa noite, Jesus está quebrando esse culto automático e quer manifestar o poder dele na tua vida, na minha vida. E tudo que estiver escondido, de oculto profundo em nossas vidas, Jesus vai dar uma ordem para se manifestar tudo aquilo, para ele entrar com libertação na minha e na tua vida. Amém, meus queridos? Fica na paz, um forte abraço e até outra vez.